Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, ouvintes, bom dia, Dilson, bom dia, amigos aqui da bancada. O que me traz hoje aqui, aquele que faz tempo que eu não comentava, o nosso Macunaíma. Ele não desiste. Vamos lá. Faz tempo que eu não tenho falado sobre a distinta figura do Sérgio Moro. Não porque não seja notícia, mas porque sempre o vi como uma pessoa irrelevante, merecedora de esquecimento, uma vez que representa o lado ruim daqueles que operam direito. A sua insignificância intelectual e a vergonhosa atuação como magistrado não me chamam mais a atenção. Mas, diante das notícias a seu respeito vinculadas nos últimos dias, merece ser comentadas e desnudar o tipo de pessoa que é. Não pelo seu português ruim, porque já se encontra na esfera da galhofa, e nem também a sua atuação como juiz e ministro da Justiça, que conseguiu ser, se não o pior a passar pelo Planalto, e olha que a concorrência é dura, um dos piores. Favorável a pautas contrárias à Constituição Federal, no caso a prisão em segunda instância, que também não é surpresa que a defenda, afinal, ler e seguir o texto constitucional nunca foi sua principal plataforma, nem como juiz, nem como ministro de Estado. E não é que voltou a ser manchete com seu novo emprego? Agora, o ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal assumiu a condição de sócio da empresa americana Álvares e Marçal, a mesma que atua no processo de recuperação judicial da Odebrecht. Vejam, senhoras e senhores, os valores morais e éticos que o senhor Moro carrega. Como juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, em parceria com seu amigão do peito, o procurador da República, Deltan Dallagnol, gerou em nome o esmerado espírito público o combate à corrupção e se portando como um dos últimos bastiões salvadores da República Brasileira. Para tanto, a dupla combinava a escolha de testemunhas, orientou o Ministério Público Federal como fazer petição, escolher procurador para atuar nas audiências, condenar um ex-presidente da República sem provas, no caso Lula, enfim, tudo que não está nos códigos de conduta e na lei. Mas a horda de puxa-sacos e babões aplaudiam de forma entusiasmada, afinal, nunca antes na história deste país, tantos figurões foram presos. O devido processo legal e seguir a Constituição eram coisas irrelevantes e menor. Afinal, estava limpando a sujeira que a política impôs aos pobres brasileiros. Sem nenhum pudor, o juiz herói, ainda na condição de magistrado, aceitou ocupar um cargo político no Poder Executivo, para aquele que ele ajudou a eleger através do seu trabalho incansável na Lava Jato. O suprassumo da ciência jurídica, uma vez aboletado no cargo de ministro da Justiça, começou a atribuir para si conquistas que nunca fez, ou nem ajudou a fazer. Entre elas está dizer que diminuiu o quadro de violência no Brasil, lembrando aos amigos que os dados apresentados por ele eram de 2018 e ele tomou posse em 2019. Tentou, sem sucesso, aprovar o excludente de licitude que o seu chefe derrubou e, sem nenhum pudor, lançou campanha para a prisão em segunda instância. Mas era endeusado como um grande jurista, mas na verdade o seu conhecimento é tão profundo como uma poça de água no asfalto. Perdendo espaço no governo federal, pediu a exoneração do cargo, que seu chefe aceitou sem pestanejar. Desempregado, ficou vagando ali e aqui e, vez por outra, emitindo opiniões que reforçam o seu espírito de extremista de direita através das redes sociais. Uma vez advogado, nenhum escritório de advocacia de primeira linha, pelo que se saiba, o chamou para trabalhar. Talvez a explicação seja a forma como desrespeitava as prerrogativas dos advogados quando era juiz, o seu conhecimento raso sobre o direito, somado com o português de estivador de cais. Para tais qualidades, não encontrou emprego. E de repente, mais do que de repente, aparece como sócio de um escritório americano que tem entre os clientes justamente as empresas que ajudou a quebrar com a Lava Jato, entre elas a Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão. Só a Odebrecht, ainda na Lava Jato, realizou delações premiadas de 70 executivos da empresa. O distinto ex-juiz, inclusive, é detentor de inúmeras informações sigilosas dos processos que a Força Tarefa briga para não divulgar à Procuradoria-Geral da República. Agora, sem a menor cerimônia, aceita a condição de trabalhar para a empresa que atuava nos processos que julgava. É estupefaciente. Nas democracias mais avançadas, seria caso de prisão. Em Pindorama, ao que parece, não há nada demais em ter essas condutas.
O distinto disse que não vai atuar como advogado, mas na área, entre aspas, disputa e investigação da Alvarez e Marçal. Ele nunca se apresentou como advogado, nem nesta contratação. Aliás, sempre demonizou a profissão. E os exemplos para isso são muitos. Pois é, caros amigos, são esses valores morais e éticos do senhor Moro. Ele não teve um mínimo de pudor em aceitar o cargo oferecido pela empresa americana. Isto é o que há de mais abjeto da imoralidade. Ele vai ser remunerado em razão dos pagamentos das empresas a qual ajudou a fundar, juntamente com a trupe de salvadores da pátria do Ministério Público Federal. Ele não vê mal nenhum em dar, entre aspas, aconselhamentos aos grupos empresariais que, com sua caneta de magistrado, prendeu seus diretores, presidentes e um ex-presidente da República. Lembrando que na Lava Jato prendeu, autorizou quebra de sigilo bancário e fiscal, promoveu condução coercitiva em pessoas que cometeram atitudes muito menores do que esta que é a sua contratação para uma empresa que defendia os réus do processo sob sua condução quando era juiz. E em pouco mais de 2 anos atrás ele estava fazendo isso. Simplesmente indecente. E aqui eu aproveito para dar uma notícia, que talvez muito pouco divulgada, mas que eu acabei achando. Aproveito para revelar uma situação que demonstra como age e pensa o guardião do nada. É o retrato fiel da pessoa Sérgio Moro. No processo envolvendo o triplex de Lula, a Alvarez Marçal, defendendo a OAS, apresentou petição aos autos, provando que o imóvel não pertencia ao ex-presidente da República. O então juiz Moro ignorou, não acatou as razões apresentadas pela empresa. E hoje trabalha para ela. Enfim, o nosso Macunaíma. Então, senhores, esse é a pessoa que ficou à frente da Lava Jato e que não teve o menor pudor em aceitar um cargo para qual ele advogou, era juiz e condenou as empresas da qual hoje ele vai prestar assessoria. Esse é realmente o fim da picada. Como eu disse, num país sério, isso era caso de prisão. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto.